Olá, a paz do Senhor, que bênção! Hoje já estamos na lição de número 10, estamos quase encerrando o nosso trimestre. E como temos aprendido com Jesus aqui no Sermão do Monte. São valores cristãos, atitudes que nós devemos ter no reino de Deus. No reino espiritual que nós estamos vivendo e nos preparando para viver no reino vindouro de Deus, onde Jesus irá governar neste reino. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora, também superintendente de escola bíblica dominical, e para mim é um prazer estar aqui semanalmente, juntamente com cada um de vocês. E se esta é a sua primeira vez aqui no meu canal, sejam todos bem-vindos, e eu espero te ajudar com este comentário. Sabemos que não ajudamos todas as pessoas, é claro, mas temos contribuído para que algumas pessoas entendam mais um pouco da palavra de Deus, e este é o meu objetivo com este meu canal. Então compartilhe em suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, curta as minhas aulas para que o YouTube então sugira minhas aulas para outras pessoas e elas também possam estar aqui no meu canal, aprendendo também um pouquinho para levar para a sua sala de aula. Muitos estão aqui porque amam verdadeiramente a palavra de Deus. Então fica comigo até o final desta aula e juntos aprenderemos bastante a respeito da palavra de Deus. E hoje na lição de número 10 nós vamos falar que nossa segurança vem de Deus. É nele que a nossa fé deve estar alicerçada. E o texto bíblico tomado por base, nós já estamos no capítulo 6, está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, do versículo 19 ao 27. Nesta passagem aqui, que nós vamos estudar e que Jesus falou com a sua multidão, Jesus ele não está condenando o trabalho. Nós vamos aprender que o que Jesus, na verdade, está condenando aqui é quando nós confiamos demasiadamente na nossa força, no nosso trabalho, na nossa capacidade, na nossa inteligência e deixamos de confiar em Deus. Quando nós confiamos demasiadamente em nossas riquezas para aqueles que as têm. Não é isso que Jesus está condenando aqui. Em lugar nenhum nós encontraremos a Bíblia condenando a riqueza. E ele também não está condenando aqui o desejo que nós temos de prosperar honestamente. Não há pecado nenhum em você querer ser próspero, desde que esse trabalho seu seja legítimo e ele seja honesto, tanto aos olhos das pessoas quanto aos olhos de Deus. O problema desta busca desenfreada é o pecado que tão de perto nos rodeia. Aquelas coisas que nós desejamos muito, a ambição, a avareza, o egoísmo, a corrupção, a desonestidade, a falta de contentamento e o amor ao dinheiro. Muitas pessoas nesta busca desenfreada pelas riquezas, elas tropeçam no pecado e aí elas são muito ambiciosas, não contentam com o que elas têm, todo muito é pouco e todo muito é insuficiente. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele aconselhou aos ricos deste mundo que não sejam altivos e nem coloquem a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Então, a nossa esperança deve estar em Deus e não nas incertezas das riquezas. Os ricos de hoje, na maioria das vezes, não são os mesmos ricos do passado. E estes ricos de hoje provavelmente não serão os ricos do futuro. Com o passar dos séculos, nós observamos que a riqueza ela vai passando para a mão de outras pessoas. Quantos milionários nós já ouvimos falar que já perderam tudo? Como assim? Perderam tudo. Por este motivo, nós somos aconselhados a não colocar a nossa esperança na incerteza das riquezas. Ela é incerta. Um dia ela está na mão de uma pessoa, daqui a um tempo ela estará na mão
de outras pessoas. Jesus nos ensina onde devemos juntar tesouros eternos. Jesus nos ensina aqui neste Sermão do Monte qual é o lugar que nós devemos juntar os nossos tesouros e que possamos chamar de tesouros eternos, que a traça e a ferrugem não corroem. No passado, não tinham bancos, para as pessoas guardarem os seus dinheiros. Então, elas enterravam esse dinheiro, faziam cofres, na parede, escondiam atrás de fundos falsos, no assoalho da casa, enfim. Elas não tinham um banco onde elas podiam guardar o seu dinheiro. Então, ali, se alguém descobrisse que ele tinha uma fortuna ali escondida, eles invadiam, minavam, cavavam as paredes, destruíam as casas e cavavam todo o chão para descobrir aonde estava esta riqueza. Então, por isso Jesus diz que nós não podemos guardar os nossos tesouros onde a traça e a ferrugem corroem, elas corroem a nossa riqueza. Então, nós devemos guardar a nossa riqueza no céu. São riquezas secretas, essas riquezas, esses tesouros eternos, eles são riquezas secretas que somente o Deus do secreto, ele vê. Nós não fazemos as coisas para que o mundo veja, para receber o louvor das pessoas, o aplauso, a aprovação da sociedade. Nos ensina que nosso coração, ele está onde está o nosso tesouro. Aquilo que consideramos como tesouro, ali estará o nosso coração. Então, os nossos sentimentos, os nossos desejos, é ali que estará o nosso coração. E ele também vai nos ensinar não ser o dinheiro a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro, sim, é a raiz de todos os problemas. O problema é o amor que nós dispensamos ao dinheiro, pois o dinheiro ele é necessário. Está escrito que por tudo o dinheiro responde. A obra de Deus se faz com dinheiro. No ministério terreno de Jesus, haviam pessoas que sustentavam a obra de Deus, construções de igrejas, prebendas pastorais. Nós devemos usar o dinheiro e não deixar que ele domine a nossa vida. Se você precisa ir ao médico, você precisa de dinheiro. Se você precisa ir na farmácia, você precisa de dinheiro. Se você vai fazer uma viagem, se o seu carro estragou, se o encanamento da sua casa estragou, enfim, o dinheiro ele responde por tudo. O que nós não podemos ter é amor ao dinheiro. Não podemos ser escravizados por ele, pois nós seremos dependentes de coisas materiais e não mais de Jesus. Quando nós colocamos o nosso coração nas riquezas, nós passamos a depender mais do dinheiro do que dependermos de Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus ele nos ensina a pedir o pão diário. Fala de sermos dependentes de Deus e Ele suprirá todas as nossas necessidades básicas. Posso fazer planejamento para o futuro? Devo fazer planejamento para o futuro. Posso ter economias? Devo ter economias. O que nós não podemos fazer é viver para as coisas materiais, esquecendo-nos das coisas espirituais. Os judeus, eles valorizavam demais os bens materiais. Preciso usar os bens também para o crescimento da obra de Deus e para a ajuda ao próximo. Jó foi um exemplo de desprendimento das coisas materiais. Ele confiava em Deus e não em suas riquezas e nunca se alegrou pelas conquistas materiais, nem a sua boca beijou a sua mão por esta causa. E nós devemos então aprender com este homem de Deus. Ele não se alegrava, não contava vantagem das suas conquistas, ou se alegrava por causa das suas conquistas materiais. Jesus ele fala sobre a ansiedade. Muitas pessoas elas estão doentes
pela frustração de não alcançarem o sucesso material. E aprenderemos que nem todo sucesso material é aprovação de Deus, ou que Deus aprova tudo que essa pessoa faz porque ela tem uma vida próspera financeiramente. Aprenderemos como ter cuidado com a avareza. A avareza é o apego excessivo ao dinheiro. É o apego excessivo às riquezas. E também é a falta de generosidade. Então, no primeiro tópico, nós vamos falar sobre riqueza do céu e riqueza da terra. Você pode sim ter riqueza aqui e você pode sim ter riquezas no céu. Primeiro ponto, uma conciliação impossível. É impossível querermos trabalhar para obter sucesso material aqui e ao mesmo tempo obtermos sucesso no mundo espiritual, no reino espiritual. Jesus diz que é impossível. Não tem como ao mesmo tempo eu juntar tesouro aqui na terra e juntar tesouro no céu. É querer enganar a Deus. E tem muitas pessoas, caindo nisso, tentando ludibriar a Deus. Eu estou juntando tesouros aqui, mas também estou juntando tesouros no céu. A maioria fazem tudo interessados ou para não perder o bem que ele já conseguiu aqui. A riqueza, ela proporciona status, fama, poder. E é quase impossível resistirmos a isso. O inimigo de nossas almas, ele não brinca. O objetivo dele é nos afastar do verdadeiro evangelho e da presença de Deus. E, infelizmente, muitos se afastaram de Deus por causa dos bens materiais. Se somos nascidos de novo e somos nova criatura, o nosso compromisso é com o reino de Deus e não com este mundo secular. Jesus profere neste texto 4 advertências contra caminhos atraentes, mas que nos levam cada vez mais para longe de Deus. Trataremos, aqui sobre a espiritualidade aparente. Muitas pessoas fingem ter uma espiritualidade aparente, E infelizmente já encontramos diversos homens de Deus que fracassaram, na busca da prosperidade material, na ilusão da teologia da prosperidade. Nesta aula nós trataremos sobre o sucesso material e nas próximas aulas nós abordaremos sobre autoridade e falsos líderes. Uma das tentações de Satanás a Jesus foi o oferecimento dos reinos deste mundo. Ele ofereceu Jesus os reinos deste mundo, mas em troca disso ele queria a adoração. Jesus, claro, recusou a proposta imediatamente. Nós devemos lembrar sempre de que quem ofereceu riquezas em troca de adoração foi o inimigo de nossas almas e não Deus. Jesus, ele não ofereceu isso. A nossa adoração, ela deve ser espontânea. Não deve ser uma adoração interessada em uma barganha. Eu te adoro e o Senhor me dá então riquezas materiais. Quem fez essa oferta foi o diabo e não Jesus. Jesus nos deu o exemplo de quem merece a nossa adoração e de que seu coração não estava nas coisas terrenas, porque elas são passageiras. Então, nosso coração não pode estar preso nestas coisas. É impossível servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon, o dinheiro e a cobiça. Logo à frente, nós falaremos mais um pouco sobre isso. No ponto 2, tesouros da terra e tesouros do céu. Naquela época, até mesmo os discípulos acreditavam que a riqueza era sinal das bênçãos de Deus. Então, se você é rico, é porque você é uma pessoa abençoada, Deus está aprovando tudo o que você faz, por isso que Ele está te fazendo um homem
ou uma mulher próspero materialmente. Assim, o rico, ele era visto como alguém mais próximo de Deus, enquanto o pobre era visto como alguém sob o julgamento divino. Lembra lá do livro de Jó? Então nós concluímos que o reino de Deus, ele deve ser secreto e não medido pelas realizações materiais ou pela concepção humana de, abre aspas, sucesso. O que às vezes é sucesso para o mundo, não é sucesso no reino espiritual de Deus. As pessoas têm uma visão de sucesso totalmente diferente do que a Bíblia nos ensina. Alguns leigos imaginam que por uma pessoa ser rica, Deus aprova tudo que ela faz. Ou toda a riqueza que a pessoa tem, foi Deus que deu. Na verdade, a pessoa conquistou ilicitamente, né? Com mentira, com corrupção. E aí nós vamos falar que essa riqueza foi Deus que deu para esta pessoa? É claro que não. Eu preciso ter consciência de que não levaremos nada daqui e quando partirmos daqui, alguém irá herdar esta riqueza. Se nós tivermos essa concepção, nós não seremos tão apegados aos bens materiais. Essas riquezas, elas são transitórias e ainda corremos o risco de alguém levá-la. Hoje, quantas pessoas nós ouvimos nos noticiários que com o desejo, né, de riqueza, de multiplicar os seus bens e de ficarem ricos, elas caem em golpes financeiros e elas perdem as suas economias guardadas há muito tempo. A maioria das pessoas que caem em golpes financeiros é porque o seu coração está preso nos bens materiais, né? O desejo dela de ficar rico é muito grande que ela fica cega e não percebe que está caindo num golpe financeiro. Se viciam em jogatinas, né? Infelizmente tem crentes que fazem jogo de loteria, de lotocena, e concorrem a prêmios, né? Com aquele desejo de possuir riquezas materiais, apostas com o intuito de enriquecimento ilícito. É uma riqueza que não vem de Deus. Jesus está dizendo que o nosso esforço, ele deve ser em prol do reino de Deus e da sua justiça. É isso que ele está nos ensinando aqui, neste capítulo 6. Estes são os valores do reino de Deus que aos olhos carnais não são nada atrativos. Muitas pessoas trocam os valores do reino espiritual pelos valores materiais aqui deste mundo secular. Jó, ele disse assim, abre aspas, como vim nu ao mundo, voltarei da mesma forma para lá. Existem algumas histórias de que muitos reis no passado, quando eles morriam, eles pediam para colocar suas mãos para o lado de fora, né, e deixar o seu caixão aberto, né, para que as pessoas vissem que ele não estava levando nada daqui. No ponto 3, o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? O que eu preciso saber? Jesus aqui, ele não está fazendo apologia à pobreza. Ai, que você tem que ser pobre, que você não pode ter nada, que você não pode ter uma casa, que você não pode ter um carro. Jesus não está tratando a respeito disso. E muito menos ele está condenando a riqueza conquistada legitimamente e que não é colocada em primeiro plano em nossas vidas. Os fariseus, eles usavam a religião para ganhar dinheiro. E hoje, infelizmente, muitos são adeptos desta prática. Existem coisas que têm muito valor para nós e elas são detestáveis aos olhos de Deus. Temos exemplos de homens ricos na Bíblia que não se corromperam. E temos exemplos de diversos homens na Bíblia que foram muito ricos.
Mas eu quero tratar aqui daqueles que foram ricos e não se corromperam, não trocaram a sua fé pelos bens materiais, pelo poder que a riqueza dava a cada um deles. Nós temos Abraão, Isaac, Jacó e Davi e tantos outros, homens ricos que não se corromperam. Salomão, ele foi muito rico, nós temos ele aqui como exemplo em nossa lição. Porém, ele se corrompeu devido à sua riqueza. Foi o seu poder, e o desejo de ser mais poderoso que fez com que ele se corrompesse e afastasse de Deus. Jesus então adverte sobre o pecado de viver em função dos bens materiais. Tem pessoas que acordam e deitam em função dos bens materiais e chama a atenção, Jesus chama a nossa atenção para as consequências disso. E quais são as consequências disso? Cobiça e idolatria. E muito mais ainda. Nos tornamos escravos do dinheiro. Vivemos ansiosos. Perdemos o nosso testemunho de cristão e ainda perdemos a alegria de viver o dia de hoje. Em relação aos bens materiais, o cristão não pode ser avarento ou acumulador, egoísta. Tem pessoas que elas são acumuladoras de fortunas. As pessoas têm a vaidade de querer ser o homem mais rico do mundo, o homem mais rico do país, o homem mais rico do estado, o homem mais rico da cidade, o mais rico da família. Infelizmente, muitas pessoas são atraídas por isso. Então, elas vão acumulando riquezas para quando elas sentar numa roda de amigos, eles começam então a disputar entre si quem tem mais poder. Então, na verdade, é uma vaidade quando a pessoa quer acumular muitos bens. É a riqueza condenada por Cristo. É esta riqueza acumuladora que é condenada por Cristo aqui, E eu quero citar aqui já de uma vez, porque cabe aqui neste comentário sobre acumuladores, o ponto 3 do segundo tópico, que lá nós vamos tratar sobre também os acumuladores, que é a riqueza que Deus condena. Jesus contou uma parábola de um homem rico que tinha produzido com abundância e ele era um acumulador de riquezas. Então ele estava ficando muito próspero, muito rico e não tinha mais onde guardar seus grãos, os cereais. Então ele teve uma ideia. Eu vou destruir todos os meus antigos galpões e vou transformá-los em galpões muito maiores. O que ele acreditava? Que ele estava guardando provisões para o futuro, riquezas para o futuro. E essa ganância dele, essa avareza dele, fez com que ele esquecesse a brevidade da nossa vida. Então, Jesus adverte sobre a incerteza da vida e a sua brevidade. E diz para ele: louco, te pedirão a tua alma hoje. O que você tem a apresentar a Deus? É esse tipo de riqueza que é condenada por Cristo. Ele era um acumulador de riquezas, ao invés de ser como a igreja do primeiro século, cujo coração e alma eram um e todas as coisas lhe eram comuns. Precisamos orar e buscar de Deus desprendimento e ter a mesma visão da igreja primitiva, ao invés de sermos acumuladores. No tópico 2, nós vamos falar sobre a idolatria ao dinheiro. Primeiro ponto, o coração no lugar certo. Onde está o nosso coração? Ele está realmente no lugar certo? Ele está nas riquezas eternas ou ele está nas riquezas passageiras e aqui da terra? O enfoque no sucesso material, ele obscurece a visão e torna o nosso coração dividido. Eu quero Deus, mas eu também quero ser rico. Jesus disse que a candeia do corpo são os olhos.
De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Então, qual a direção que nós estamos olhando? Jesus deixa claro que nós não podemos olhar em duas direções ao mesmo tempo. É impossível olharmos em duas direções ao mesmo tempo. Não posso viver para Deus e ao mesmo tempo viver para as riquezas materiais. Gênesis ilustra bem a diferença de quem tem um olhar focado para Deus, em Deus, e o outro que tem o seu olhar preso nas coisas terrenas. Nós temos o exemplo de Abraão e seu sobrinho Ló. Ló é um exemplo para nós, de como ter um olhar focado para as coisas materiais. E Abraão é um exemplo para nós de como ter um olhar focado nos tesouros eternos. Abraão não esperava aqui, mas no reino vindouro. Ele é um exemplo para nós. Aqui este olhar, ele refere-se à perspectiva do nosso coração. O que o nosso coração está desejando agora? Conhecemos o final de cada um deles. Ló tinha seus olhos maus, isto é, cobiçoso, ganancioso. E quão perigosa é esta situação. Enquanto Abraão, com seu olhar generoso, deixou que Ló escolhesse o lugar, a direção que ele queria ir. Mas Abraão, ele estava confiando em Deus. E ele então teve um final abençoado. Enquanto que Ló terminou a sua vida em uma caverna, afundado no pecado com as suas filhas. Se o nosso objetivo são as riquezas materiais, nós experimentaremos escuridão interior. E se nosso alvo for servir a Deus e glorificá-lo, haverá luz interior. Quando nossas obras de justiça são em secreto e sem hipocrisia, há um galardão nos aguardando depois do arrebatamento da igreja. Nosso galardão não é aqui. Quando nós fazemos para receber louvor das pessoas, já recebemos o nosso galardão aqui. Mas quando nós fazemos em secreto, para o Deus do secreto, somente depois do arrebatamento, no tribunal de Cristo, que nossas obras serão provadas pelo fogo, que nós receberemos o nosso galardão. Todo crente dará conta de tudo que fizer por meio do corpo, em concordância com os talentos recebidos. Somos mordomos e daremos conta da nossa mordomia. No ponto 2, idolatrando a Mamon. Idolatria, aqui no caso, é o amor excessivo ao dinheiro. É colocá-lo acima de tudo e de todos. Então, idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Um apego desenfreado. E somos governados por ele, somos governados pelo dinheiro. Jesus nos adverte quanto à escolha errada, mas temos de escolher a quem queremos servir, Deus ou a Mamon. Mamon é dinheiro, riquezas. Raramente, dois senhores compartilhavam um mesmo escravo. Mas quando isso acontecia, às vezes por causa de uma herança conjunta, havia conflito de interesses. Como dois senhores vai dividir um mesmo escravo. Ele agradaria um ou agradaria o outro. A palavra mamon, ela é aramaica e significa riquezas ou bens ou dinheiro. Jesus a personifica como ídolo. Então, o dinheiro é um ídolo em nosso coração. Se escolhermos a mamon, isto é, o dinheiro e todos os prazeres que ele pode nos proporcionar, a nossa comunhão e espiritualidade estarão comprometidos. Se realmente conhecemos a Deus, faremos a escolha certa, pois Deus, ele abomina a idolatria. O mandamento diz: não terá outros deuses diante de mim. Nem impede igualdade
nós não podemos colocar. Isso é mandamento e precisamos obedecer. Tudo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração é idolatria. No ponto 3, a riqueza condenada por Cristo. Já comentei um pouquinho lá no primeiro tópico sobre o rico insensato, pois coube lá no tema que nós abordamos sobre acumuladores. Jesus abomina a confiança depositada nas riquezas e sermos dominados pelo materialismo, onde muitos só pensam em lucros e benefícios materiais. O que é materialismo? O materialismo é a negação sistemática das realidades espirituais. Esquece realidade espiritual e fica somente focado aqui nas realidades materiais. Isso é o materialismo. Muitos, infelizmente, pensam que tudo que precisa são de bens materiais. O que eu preciso mesmo são dos bens materiais. Enganam-se os que pensam desta forma. Ouvi alguém dizer que o dinheiro, ele compra prazer, ele compra satisfação pessoal, mas ele não compra felicidade, ele não compra salvação, ele não compra saúde. E é disso que nós precisamos falar e entender, né? Que os bens materiais, eles trazem satisfação pessoal para a nossa matéria, para o nosso corpo físico. Nós encontramos tantas pessoas que são ricas, né? Tiram suas vidas, não tem paz na sua família, não tem felicidade, mas ela pode satisfazer. Um carro dá prazer, uma viagem dá prazer, né? Enfim, muitas coisas nos dão prazer que são adquiridas com dinheiro. A felicidade que o mundo espera é a felicidade diferente da que Jesus ensinou aqui no Sermão do Monte. Jesus nos ensinou uma felicidade diferente. Ele diz que, na verdade, nós somos muito mais do que felizes quando nós não esperamos nas coisas daqui, né? Os nossos princípios são outros em relação aos princípios que o mundo espera. Tantas pessoas ricas e pobres ao mesmo tempo das bênçãos espirituais. Muitos acumulam tanta riqueza e não têm paz para desfrutá-la e nem de se entregarem à obra de Deus. Eles não têm tempo. Se tivermos a certeza, eu preciso ter essa certeza, que daqui nós não levaremos nada, nós seremos crentes diferentes. Se Deus concede riquezas e as usamos para a glória de Deus, então a riqueza é bênção. Se você é rico e você usa isso na obra de Deus, nós somos mais do que ricos, né? Isso é bênção em nossas vidas. A decisão é minha ou sua do que escolher, Deus ou as riquezas. Lembre-se, muitos caíram em laços, ciladas e desejos descontrolados ao tentarem ficar ricos. O fim é a ruína e a destruição. Muitos querem ficar ricos a qualquer preço, inclusive experimentando o afastamento de Deus. No último tópico, nós vamos falar sobre vivendo a quietude espiritual em Deus. E quero dizer para você que eu vou deixar uma tag aqui. Se você quiser adquirir esse comentário em PDF, ele é exatamente como eu falo aqui. Então, se você quiser adquirir este PDF, né, único, eu vou deixar uma tag aqui, como você entra em contato comigo e como você faz para receber este comentário. Jesus, ele disse, abre aspas, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Somos sobreviventes de uma pandemia. Nós podemos dizer que somos mais do que vencedores. Sobrevivemos a uma pandemia. Quantas pessoas perderam seus empregos, sua fonte de renda, verdadeiramente passaram a depender da generosidade de outras pessoas.
e tiveram de aprender a confiar em Deus literalmente. Eu fico às vezes observando o comportamento, né, das pessoas quando diz: vai faltar alimentos, e elas correm aos supermercados, né? Esgotam os supermercados e abastecem a sua despensa e compram o quanto o seu dinheiro pode pagar. Enquanto ela tiver dinheiro para pagar, ela vai encher carrinhos e a sua despensa. São egoístas, avarentas, esquecem-se de que existem outras pessoas não tão afortunadas que não poderão estocar como elas. Será que realmente nós confiamos em Deus? Vai ter uma seca, vai ter uma fome, as pessoas lotam os supermercados. E aquelas pessoas que não podem fazer o mesmo e só podem fazer as suas compras mensalmente? Qual é o nosso papel de crente? Será que nós estamos dando testemunho de confiança a Deus, ao mundo que nos rodeia? Primeiro ponto: os males advindos das preocupações. São inúmeros males decorrentes das nossas preocupações. Preocupar é sofrer por antecipação. Ficamos preocupados com uma coisa que ainda nem aconteceu. E quando fazemos isso, deixamos de viver o hoje e começamos a viver o amanhã. A cobiça, ela nos enche de preocupações e somos tomados de ansiedade anormal, não espiritual. O dinheiro, ele traz uma sensação falsa de segurança, acreditando que por ter dinheiro, nada dará errado. Não vou ter falta de nada, tudo vai bem na minha vida. A preocupação demasiada com o futuro revela falta de confiança em Deus. Como disse lá no início, Jesus não está condenando você a ter uma economia, né, fazer planos para o seu futuro, para a sua aposentadoria. Jesus não está tratando a respeito disso, né? De que você não precisa trabalhar porque Ele vai te sustentar, você vai viver da sua fé. Não é nada disso que Jesus está falando aqui. Então vou deixar de trabalhar porque Deus vai me sustentar. Nada disso. Precisamos trabalhar, prover o nosso sustento, confiando que Deus é poderoso para nos abençoar. Devemos viver cada dia de uma vez e deixar Deus cuidar de todas as coisas. As nossas preocupações ou ansiedade não resolverá os nossos problemas. Ao contrário, nos trará mais problemas, principalmente emocionais e espirituais. Ele é nosso pastor, nada nos faltará. Nós precisamos acreditar, né, confiar nas palavras de Deus. Ele é o Jeová Jiré, o Deus da provisão. Se confiarmos nele, jamais seremos abandonados. Precisamos trabalhar, isso é óbvio, mas preciso servir ao Senhor e ao seu reino. Marta, ela andava afadigada com os afazeres domésticos e ela não entendia que há um momento de parar e estar aos pés do Mestre, como Maria escolheu a melhor parte, estar aos pés do Mestre. Não é parar sua vida e viver dentro da igreja. É saber que precisamos estar no serviço do reino e não podemos ser embaraçados com o materialismo. No grego, andar ansioso significa, abre aspas, ser atraído para direções diferentes. Isso é que está ansioso. A ansiedade nos adoece, nos enfraquece e nos leva para longe de Deus, pois não confiamos nele, né, como deveríamos. No ponto 2, vivendo sem inquietação. A pergunta que fica para nós é: isso é fácil? Viver sem inquietação? De maneira nenhuma, não é fácil. Temos medo do amanhã, temos medo do nosso futuro, né? Eu costumo, em minhas orações, pedir ao Senhor perdão por causa dos meus medos,
porque nós temos medo do amanhã, do futuro, do que será, né, da nossa vida, dos nossos familiares. Por isso devemos planejar certo e não ficarmos longe da nossa devoção e adoração a Deus. Eu preciso planejar. Isso está claro para nós. Nós podemos partir hoje para a eternidade e deixamos de fazer o melhor, que é servir a Deus de verdade. O materialismo, ele afastou o homem da sua quietude. E vou mais longe. A TV e as redes sociais, elas tiraram a nossa paz. E o consumismo está nos engolindo vivos. É um mundo de ter, de compra, adquira. Fulano tem, Beltrano tem, e aí só você não tem, né? E nós ficamos ansiosos. Não estamos mais quietos ou em paz com nada. Mal você troca de celular, o mercado lança outro melhor e muitos adoecem com este desejo de ser o que o mundo materialista diz que devemos ser. Jesus, ele usa como referência as aves. Vou te contar aqui uma experiência na prática, né, que eu vivi na minha casa com meus filhos. Um certo tempo, muito tempo atrás, quando meus filhos ainda eram pequenos, né, pré-adolescentes, e eles tiveram vontade de criar passarinhos, né, em casa, de viveiro, de cativeiro, né, e tal. Então, eles começaram a criar aves em minha casa. E aí, os passarinhos, eles tinham tudo, né? Água limpa, fresca, comida, né, a tempo e a hora, viveiro limpo, pomadinha, né, nas garrinhas, no bico. Então, tinha aquele cuidado grande com eles. Porém, a comida deles era disputada com os pardais que, de fato, já moravam lá em casa. E eles até abriam as gavetas, né, de ração dos passarinhos que estavam lá em casa. Então, eles bebiam água fresca. O que é isso? É o cuidado de Deus. Então, quando eu via, né, minha casa cheia de pardal, comendo e bebendo água e cantando lá em casa, eu pensava, gente, Deus realmente, ele cuida das aves do céu. Nós não precisamos nos preocupar. Eles não precisam se preocupar com nada. Deus cuida de tudo. E nós somos muito mais importantes. Será que ele não cuidará de nós também? Somente podemos viver sem inquietação se realmente temos a certeza que somos filhos de Deus. Me lembro também, quando criança, que quando acabava o arroz, aqui um exemplo para nós, minha mãe dizia, é o último arroz, este do almoço que eu estou fazendo. E eu nunca me preocupei. Na verdade, nunca me preocupei, pois eu tinha certeza que a minha mãe, ela ia prover alimento para nós para o dia seguinte. E assim é Deus. Não se preocupe. Às vezes nós ficamos tão, né, agoniados, preocupados. Tá acabando. Não se preocupe. Né? Assim como minha mãe tinha preocupação de cuidar de nós e eu não me preocupava com isso, nós também não precisamos nos preocupar. Precisamos ter a certeza de que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. É esta mesma confiança que devemos depositar em Deus, o nosso Pai. Vejo muitas pessoas, né, sofrendo por antecipação com o fim do mundo, que ainda nem chegou. Muitas pessoas preocupadas com o próximo ano, com a próxima doença que vai vir. Tem pessoas preocupando por antecipação, preocupada com as profecias dos profetas das calamidades, dos profetas das redes sociais. É tempo de confiarmos em Deus, servir no Rei e pronto. Pedro escreveu que devemos lançar nossa ansiedade aos pés de Cristo. É Ele que cuida de nós. E infelizmente, muitas pessoas estão presas a medicamentos por não conseguirem seguir este conselho. Nenhum remédio tem o poder de resolver os nossos problemas e nem nos ensina a lidar com eles, mas Jesus sim. Cheguemos com confiança no trono da graça e possamos ser ajudados em tempo oportuno. Se preocuparmos com as coisas materiais,
viveremos como os pagãos e perderemos o nosso testemunho. Quando colocamos a vontade e a justiça do reino de Deus em primeiro lugar, Deus cuida de tudo para nós, nada nos faltará, e damos testemunho para o mundo e não viveremos ansiosos. No último ponto, vivendo sossegados em Deus. É viver cada dia sem nos afligirmos com o dia de amanhã. O problema é que esquecemos o dia de hoje e vivemos o dia de amanhã. Muitas pessoas nunca vivem o presente. Ela não vive o seu domingo, ela não vive a sua segunda. Na segunda ela está preocupada com as coisas da terça. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus e viver o dia de hoje. Se eu ficar preocupado ou não, eu não poderei modificar nada em minha vida. Se Deus deu beleza às flores, que são transitórias, revela seu cuidado com as aves, e Ele não irá se preocupar comigo ou com você, que somos mais importantes, né? Fomos criados, né, um pouco abaixo do que os anjos, e Ele não se preocupará conosco? Claro que sim. Ele se preocupa comigo, se preocupa com você, mas precisamos confiar. Há um caminho para vencermos a ansiedade e termos uma vida de quietude. Esse caminho se chama fé. Acreditarmos que Deus é poderoso para suprir as nossas necessidades. Lembrando que não temos necessidades de carros importados e de mansões. Mas também não é pecado se você tem. Desde que o reino de Deus ele esteja em primeiro lugar na sua vida. Ter a certeza que temos um Pai Celestial e que Ele cuida de nós enquanto cuidamos da sua obra. Jesus diz: busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Todas essas coisas que Jesus tinha falado ali seriam acrescentadas em nossa vida. Então precisamos ter fé e acreditar que temos um Pai no céu que cuida de nós nos mínimos detalhes. E a pergunta que fica para nós é: qual é a sua prioridade? Amém? Espero ter te ajudado com este comentário, que você tenha uma excelente aula. Comente aqui qual aula que você mais gostou, se realmente você tem aprendido da palavra de Deus e como o Espírito de Deus tem falado conosco nestas aulas. Eu espero que no final deste trimestre nós sejamos melhores, né? E tenhamos a nossa visão no mundo espiritual, no reino espiritual de Deus, e onde é Cristo que governa este reino. Então, se você gostou, dá um curtir aqui no meu comentário, compartilhe em suas redes sociais. Se você não está recebendo as minhas aulas semanalmente, desative o sininho das notificações, ative outra vez, e você então estará recebendo as minhas aulas semanalmente. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, para que o meu canal continue crescendo e ele possa chegar então ao alcance de outras pessoas. Um grande abraço a todos vocês. Que Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continue abençoando a sua vida, o seu ministério do ensino, né? A sua vida como professor ou professora de uma escola bíblica dominical. E eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então.